Olá, meu nome é Andressa Vieira, eu sou jornalista e gestora de marketing estratégico. Também sou professora do curso de jornalismo digital da Platzi. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre blogs. Na última aula, nós conversamos um pouco sobre as ferramentas indispensáveis para a sua atuação como jornalista digital. A partir dessa aula, nós vamos falar sobre as plataformas. Quais são as plataformas em que você pode estar trabalhando o seu conteúdo? Quais são as plataformas que são mais propícias para o seu público-alvo e para a sua ideia, né? Porque cada ideia cabe melhor em um tipo de plataforma. A primeira plataforma que eu quero conversar com você são os blogs. Os blogs eles surgiram lá nos anos 90 como uma forma de expor sentimentos, de expor reflexões, de expor pensamentos. Eram espaços bem pessoais, então as pessoas que tinham aí as suas reflexões e queriam escrever isso digitalmente e não mais naquele formato de diário, né, que muitos de nós tivemos quando crianças ou adolescentes, elas iam para os blogs, que podiam ser bem pessoais, né, blogs privados inclusive, e blogs acessíveis para todo mundo mesmo, para toda a internet. Então, com o tempo, os blogs perderam essa característica de pessoalidade e eles começaram a virar espaços de fato temáticos, né? Ou seja, nós temos hoje blogs sobre política, né, em que o blogueiro ele começa a falar sobre política, sobre suas opiniões políticas. Nós temos blogs de cultura, blogs de esporte, né, que publicam crônicas esportivas, blogs de moda, né, blogs de dicas de maquiagem, por exemplo. São vários os tipos de blogs que permitem a você, produtor de conteúdo, conseguir ter conseguir expor a sua personalidade dentro dessa plataforma. Uma das características do blog é a facilidade e a agilidade para a publicação, ou seja, geralmente não tem muita complicação no blog, né? Você cria e é muito fácil você publicar, muito rápido, sem muita burocracia, né? Como existem algumas outras ferramentas mais elaboradas de conteúdo online, como é o caso, por exemplo, de alguns portais de notícia. Outra característica muito importante dos blogs é a disposição de conteúdo. Na verdade, isso é a característica que mais identifica os blogs, né? Nessa plataforma, o conteúdo ele é disposto na ordem cronológica inversa, ou seja, sempre, em qualquer blog, os primeiros conteúdos eles vão ser os mais recentes. Então, essa é uma característica que você pode ter em mente até quando você quiser identificar. Eu estou diante de um blog, eu estou diante de um portal de notícias, qual é a diferença, né? Então, no blog, a característica principal de identificação é conteúdo constante e em cronologia inversa. Outra característica que nós podemos visualizar também dentro dos blogs são data, hora e autor, sempre são informações públicas, né? E eles são registrados automaticamente, né? Ou seja, quando você entra no blog, você tem acesso bem fácil de quando foi o dia de publicação. Na maioria dos blogs você também consegue ter acesso à hora de publicação e sempre em todos eles você consegue saber quem foi o autor que publicou. Muito embora muitas vezes esses autores eles estejam em formato de pseudônimo, né? Ou seja, não é o meu nome de verdade, é um nome que eu quero ser chamada dentro daquele blog, mas não deixa de ser também um tipo de identificação. Para mostrar isso na prática para você, eu queria te mostrar alguns exemplos. Né, exemplos de blogs de verdade e os diferentes formatos de blog que nós podemos encontrar na mídia brasileira, na mídia online brasileira. Esse, por exemplo, é um blog de moda, né? É um blog chamado Moda It. Então fica bem claro qual é o propósito dele, né? Temos aí sugestões de maquiagem, por exemplo, sugestões de roupas, looks do dia, né? Estilos, dicas, vídeos, né? E quando você entra aqui em uma publicação, por exemplo, ó, já aqui na chamada da publicação, perceba, né, que o conteúdo ele está em ordem cronológica inversa, né? O último conteúdo aí, o primeiro conteúdo é do dia 17/10 e aqui mais para baixo nós temos conteúdos mais antigos, né? Do dia 16/10, por exemplo, e assim continua. Nós temos também sempre a identificação da autora, né? Por exemplo, essa postagem aqui foi escrita por essa autora chamada Lígia Bartella. E aí, quando você clica, você tem aí também a identificação muito fácil, né, da imagem da autora, o nome, a foto, a data de publicação. Você tem o título, fotos e o texto aí, um texto com um tom bem autoral, bem pessoal, personificado da autora em questão, né? Aqui você acaba, nesse blog de modo específico, você encontra dicas também junto do conteúdo.
Outro tipo de blog que nós temos são os blogs que vêm dentro de portais de notícia, né? Temos o site da Folha de São Paulo e dentro da Folha de São Paulo nós temos vários blogs assinados por pessoas diferentes. Esse daqui, Dramáticas, né? É um blog que tem uma pegada mais feminina e ele é assinado pela Maria Luísa Barçanelli. E aqui nós temos várias publicações também em ordem cronológica inversa sempre, né? Sempre a mais recente para a mais antiga. Também temos blogs dentro de sites empresariais, né? Você que tem a sua empresa, você pode criar um blog com conteúdos correlatos à sua empresa dentro do seu site, por exemplo, né? O caso aqui da empresa Estante Virtual. A Estante Virtual é uma empresa que ela compila vários sebos e várias livrarias e ela revende esses livros, né? E então ela cria um blog como forma de fidelizar os seus leitores, os seus compradores. Ela cria um blog de conteúdos que sejam relevantes para nós, né? Para nós que somos consumidores da estante virtual. Esse aqui, por exemplo, é uma postagem sobre Fernando Sabino. Conheça 8 livros de Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino, né? E aí a gente continua com várias publicações, lembrando, sempre dispostas por ordem cronológica inversa, sobre assuntos que dialogam com o público-alvo da estante virtual, que são leitores. Um outro exemplo que eu trouxe para você é um exemplo lá da minha terra, lá do Rio Grande do Norte, o portal Tribuna do Norte. Eles também têm um espaço para vários blogs, né? Esse blog aqui em questão é de uma jornalista chamada Cleidivânia Pereira e fala sobre marketing, né? Ela trabalha aí justamente a questão do marketing digital no blog dela, né? Tem aqui sempre a identificação dela, as tags que ela mais usa no blog dela, o conteúdo disposto em ordem cronológica inversa, os mais lidos aqui do lado. Então, esse, em geral, é o formato dos blogs, o formato que nós encontramos nos blogs. Agora que eu já apresentei um pouco para vocês os blogs, eu quero só citar bem rapidamente quais são as diferenças entre blogs, sites e portais. Isso é uma curiosidade que muitos têm, né? Inclusive existe certo preconceito com os blogs, às vezes as pessoas têm um blog, mas dizem que tem um site, porque acham que na verdade ter um site é algo que soa mais legal, é algo que soa mais profissional do que ter um blog. Não é bem assim, na verdade são plataformas que têm formatos diferentes e eu posso dizer para vocês, eu até prefiro blogs que sites, vou explicar agora por quê. As características do blog eu já falei para você, mas os sites, o que é que diferencia ele dos blogs? Sites são páginas estáticas, ou seja, elas mudam muito pouco, né? Às vezes você tem um site e ele não é atualizado com frequência, diferentemente do blog. O blog ele é atualizado sempre e ele tem sempre conteúdo novo, sempre disposto em ordem cronológica inversa. Já o site não, às vezes ele está lá estático, ele tem algumas fotos, ele tem informações sobre uma empresa em questão, né? Mas não se trata de um blog. Um blog, na verdade, o foco é sempre a atualização do conteúdo. Já os portais de notícias até se aproximam um pouco mais do blog, mas eles já são espaços, são plataformas mais robustas, né? Dentro dos portais de notícias, nós temos blogs, nós temos colunas, às vezes o conteúdo ele não está necessariamente disposto por ordem cronológica, embora esse também seja uma característica dos portais de notícias, né? Assim, sempre o conteúdo mais quente, ele subtende-se que ele está em maior visualização, mas às vezes também é importante, mais importante do que a cronologia, a relevância daquele conteúdo. Então, às vezes, se tem um assunto em alta, vamos supor, Olimpíadas, né? Vamos supor que esteja acontecendo um momento de Olimpíadas. Então, sempre as notícias sobre as Olimpíadas vão estar em primeiro lugar, né? Vão estar ali em destaque, porque é o que as pessoas mais têm procurado. Então, os portais de notícia facilitam isso. E, às vezes, alguns conteúdos mais recentes, mas pouco relevantes, não chegam nem a entrar da página inicial do portal de notícia. Essa é a grande diferença. Nessa aula a gente falou um pouco sobre blogs, citamos para você as principais características dos blogs e alguns exemplos também para que você possa se inspirar no seu próprio blog. Já na próxima aula, eu tenho uma informação ainda mais valiosa para você que quer fazer um blog. Como é que você pode profissionalizar o seu espaço digital? Como é que você pode profissionalizar o seu blog
criar conteúdos que ganhem destaque e que estejam ali dentro do que o seu leitor e o seu consumidor de conteúdo vai entender como um conteúdo relevante e um conteúdo profissional bem bacana para ficar aí na lista dos favoritos dele. Essa aula faz parte do curso de Jornalismo Digital da Platzi. Se você quer conhecer mais o curso, clica aqui. Se você quer continuar vendo o nosso conteúdo, eu te recomendo esse vídeo aqui. Mas antes de sair, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo.